a cada ano nós queremos enviar mais jovens. Ano passado já enviamos alguns, esse ano mais outros, e a cada ano queremos enviar mais. E o desejo nosso é de que mais jovens se envolvam também. Se envolvam nessa obra, se envolvam para a glória de Deus. Eu gostaria de iniciar o tema de hoje e interessante, nós estávamos aqui no momento de envio justamente às 10h02 da manhã. E que bom é que temos a alegria de poder ver esses jovens sendo encaminhados e servir ao Senhor. Que bom, Deus seja louvado. Eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor a direção sobre esse momento da palavra. Então feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de abrir Tua palavra. Queremos entender a Tua voz para nós. Queremos compreender a mensagem do Senhor para a nossa vida. E por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, fale ao nosso coração, que o Teu servo não mais fale, apenas o Espírito Santo de Deus ao coração de Teus filhos que aqui estão. Essa é a nossa prece, a nossa oração, agradecendo e pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tipo de investimento você tem feito? Você tem feito um investimento rentoso ou rentável? O investimento tem valido a pena? O investimento que você tem feito tem sido algo que você tem estado feliz por fazê-lo? Interessante pensar a respeito disso, porque quando nós olhamos para investimento, é quase que impossível a gente não lembrar ou não vir à mente assim rapidamente o retorno. O que é que volta para mim? O que é que volta para o bolso? O que é que volta para mim? De que forma eu vou ganhar? Que coisa eu vou ganhar com esse investimento? Importante saber que nem sempre esse investimento ele é instantâneo, ou o retorno dele é instantâneo, ainda que a decisão do investimento seja algo que precisa ser materializada, não pode ser apenas pensada, precisa ser materializada. Aquilo que você pretende ser aquilo que de fato vai acontecer. E aí é muito importante, deveras importante, que esse investimento seja um investimento que você tenha consciência de que está fazendo com segurança. Existem alguns relacionamentos de namoro, de amizade, que são muito oscilantes. Existem alguns, inclusive algumas profissões, que são profissões assim, muito perigosas, muito frágeis. É bem verdade que quando se termina o período de faculdade, numa boa quantidade das mentes, aqueles que estão recém-formandos pensam na ideia de arranjar alguma coisa ali que seja estável, algo que possa lhe dar tranquilidade, que possa lhe dar base e fazer algum tipo de atividade que a longo prazo lhe dê o retorno que você espera. Interessante isso, porque aquilo que você investe, a maneira como você se dedica, mostra de fato que tipo de resultado você terá a curto, a médio e a longo prazo. Nós não somos ensinados, por exemplo, de forma muito
ali sistemática, a educação financeira, ainda que a educação adventista tenha se esforçado através dos seus professores e de suas disciplinas para incentivar a uma educação financeira. Esses dias eu estava verificando o Instagram do colégio e bonito ver os alunos no supermercado avaliando tudo, o preço de cada produto. Muito bacana isso. Mas interessante a gente poder observar que, ainda que não seja natural, todos nós queremos algum tipo de investimento que nos traga retorno, seja ele a curto, médio e longo prazo, seja ele relacional, seja ele financeiro, seja um investimento que tenha a ver com as questões mesmo que você espera referente aos seus sonhos, um tempo que você dedica a estudar para um concurso, aquela profissão que você tanto almeja, aqueles anos de faculdade. Esse investimento que a gente está fazendo, ele vai ter algum tipo de retorno, e o retorno geralmente é proporcional ao quanto a gente se esforça. Um dia desse eu estava visitando uma família, e me lembro que essa família disse assim: pastor, nós virávamos, quando estava se aproximando mais ainda, a gente virava o dia estudando, eu e meu esposo, para que ele fizesse o concurso. E a gente celebra hoje, por quê? Porque hoje temos algo mais estável, e tudo aquilo que Deus nos ajudou a conquistar, através desse esforço, que não foi um esforço pequeno, foi um esforço grande. Como é bacana isso, como é bom ver que traz resultado diante desse esforço. As madrugadas traz resultado. Inclusive, aos terceiranistas, eu gostaria de dizer para vocês: se preparem para virar as noites estudando. Pode perguntar a qualquer pessoa que já passou pela vida universitária, sabe disso, que a vida universitária é uma vida que a gente dorme pouco. Se a gente quer alcançar mesmo, a gente dorme pouco. Eu me lembro que tinha seminários que a gente ia terminar o seminário, era 5:30 da manhã. A gente ia terminar tudo 5:30 da manhã, porque a gente passava a madrugada inteira estudando, preparando o trabalho que ia apresentar. Pode se preparar, viu? Pode se preparar para a vida universitária, que vai ser algo muito intenso. Vai ser muito intenso, mas com certeza vai trazer um resultado muito especial. Daqui a 15 dias a gente vai estar aqui agradecendo a Deus pelos jovens do terceiro ano, e no domingo a gente vai ter a alegria de, pela graça de Deus também, ver esses jovens sendo formados e concluindo essa etapa especial do ensino médio, em nome de Jesus. Por falar em investimento eterno e como isso faz toda a diferença, eu queria contar a história deste homem de 74 anos que decidiu fazer o investimento. Ele tomou conhecimento de que havia alguns lugares da janela 1040 que precisavam de recurso. Ele não tinha o idioma daqueles lugares, mas ele viu os projetos que estavam ali iniciando, e ele sabia que ele podia contribuir, ele sabia que podia se envolver, ele sabia disso, e ele decidiu fazê-lo. Ele tinha um prédio de apartamentos, e ele não contou conversa, ele pegou esse prédio, ele vendeu e separou da venda desse prédio uma oferta muito especial ao Senhor, para ser enviada àqueles projetos missionários que iriam abençoar muitas vidas. Ele não pôde ir lá, ele não tinha a fluência daquele idioma necessário, ele não entendia a cultura que as pessoas de lá estavam vivendo, mas ele participou dessa missão através das suas ofertas voluntárias. Ele se envolveu na missão através da sua generosidade, e Deus usou a vida dele para ser também um missionário através dos seus recursos. E isso também pode acontecer. Isso abençoou pessoas, oportunizou que houvesse recursos para que missionários pudessem alcançar as pessoas diante de suas necessidades.
e foi uma grande bênção. Sabe que é isso que acontece? E Ellen White diz no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 36, e eu creio que é inspirado por Deus, ela diz assim: quando a gente entrega nossos recursos a Deus, Ele os multiplica para a salvação de almas. E eu acho muito interessante isso, porque o fato de nós podermos entregar ao Senhor os nossos recursos, quer dizer que nós reconhecemos que aquilo que temos, que chamamos de nosso, é de fato, na verdade, de Deus, e a gente devolve ao Senhor. E uma prova que a gente reconhece que é de Deus, é quando a gente recebe e a gente devolve ao Senhor o dízimo. Essa é uma maneira de dizer: Senhor, isso é teu, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu dependo de Ti. E é muito interessante isso, você manifesta, você materializa, você diz: Senhor, tudo que o Senhor me deu, é a renda daquela casa, é o salário que me cai, é aquele outro rendimento no banco, o que eu tenho é teu. Então, Senhor, eu quero materializar, expressando que o Senhor é dono de tudo que eu tenho. Quem não confia em Deus como dono de tudo que é seu, não é fiel no dízimo. Você sabia disso? Não devolve. Pensa no dízimo como pagamento. Eu tenho que pagar como se paga um boleto, como se paga uma fatura. Pensa no dízimo como sendo uma contribuição. Eu dou quando eu puder, eu estou ajudando a igreja, eu estou ajudando a obra do Senhor. E isso não é atitude de adorador, isso é atitude de alguém mesquinho, é atitude de alguém que não entendeu os valores do reino. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa, meu jovem. Alguém, há algumas décadas atrás, chamado Kellogg, decidiu, quando estava indo para os Estados Unidos, ser fiel ao Senhor. Ele tinha uma habilidade, junto com a família, a ideia dele era fazer produtos de higiene pessoal. Hoje você conhece como as indústrias Kellogg. Hoje você conhece vários produtos Kellogg. Ou melhor, o nome não é Kellogg, é Colgate. Vários produtos Colgate, porque ele decidiu ser fiel ao Senhor. E devolveu aquilo que era do Senhor, e devolveu aquilo que o Senhor tinha ofertado a ele. Começou do pouco e Deus multiplicou. O que acontece quando a gente é fiel? Deus realiza milagres, e uma maneira de Ele mostrar para a gente que Ele se importa conosco, com a nossa prosperidade, é através de dois conceitos muito importantes: dízimo e oferta. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Então não existe dízimo de você dar tudo ao Senhor que você tem como dízimo. Não existe você dar o que você sentir no coração como dízimo. Não, dízimo é prova de fidelidade. Dízimo quer dizer 10ª parte. Então, tudo que você recebe de renda, seja aquilo que é formal, e prestem atenção vocês que têm outros investimentos, seja aquilo que é informal. Você que recebe mesada, seja aquilo que é informal, você devolve ao Senhor. Por que você devolve ao Senhor? Porque é uma renda, porque é algo para o seu uso. E quando você devolve a Deus, você está dizendo: Senhor, eu reconheço ao Senhor, mas você não separa tudo. Você mostra que tudo é de Deus, separando a 10ª parte daquilo que você tem, daquilo que você recebeu. Uma outra palavra, um outro conceito é o conceito de oferta.
Oferta, o nome já diz, é algo voluntário, é algo dado, é algo feito como expressão de gratidão. Esse é o conceito de oferta. Por isso, quando o ser humano o faz, quando devolve a sua oferta, ele está dizendo: eu estou feliz, eu estou feliz, eu reconheço que o Senhor é Deus grande e poderoso. Enquanto que o dízimo é uma prova de dependência de Deus, e está determinado a porcentagem, não o valor, mas a porcentagem. Se seu salário aumentar, é 10%, se seu salário diminuir, é 10%, se suas rendas chegarem de outras fontes, é 10%, se houver formalidade nessa renda e as outras serem informais, é 10%, do mesmo jeito. Enquanto que o dízimo é esse ato de dependência, que você depende de Deus, e não do concurso que você tem, e não das casas que você tem de aluguel, e não de algum tipo de financiamento de alguém sobre as suas despesas, a oferta é uma expressão, é uma demonstração de gratidão. Expressar a Deus a tua alegria por aquilo que Ele fez por você. Dízimo não. Quando o Senhor explicou a Israel que era um povo pastoril, Ele disse assim: você passa 10 bichos, e o 10º, não importa se ele é malhado, se ele é todo lisinho, se não tem mancha nenhuma, esse é do Senhor. Não importa, esse é do Senhor. Mas quando você separa a oferta como expressão de gratidão, você não dá de forma, você não o faz de qualquer jeito, porque é uma expressão de alguém que está realmente agradecido. E aí esse é um ponto muito importante. Você tem motivos para agradecer a Deus? Tem motivos para agradecer a Deus e manifestá-lo? Às vezes a gente agradece no automático e expressa isso em pequeno grupo, por exemplo. A gente expressa isso em alguns encontros religiosos e a gente diz assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. Mas você realmente está agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus tem dado a você? Pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Por que essas duas palavras, esses dois conceitos, eles são tão importantes para a gente entender que isso é um investimento eterno? Porque isso nos ensina a sermos pessoas lúcidas com a vida, corretas com aquilo que, a forma como vivemos, o que fazemos. Porque isso nos faz pessoas responsáveis para as pessoas que estão ao nosso redor, como os nossos filhos, e para as pessoas que veem a nossa vida. Não é para filho de Deus nenhum estar mendigando pão. Não é para filho de Deus nenhum estar sendo infiel ao Senhor. Mas quando não há fidelidade, dificilmente a mão do Senhor estará cobrindo você. Uma pessoa infiel é uma pessoa que duvida. Uma pessoa infiel é uma pessoa que critica. Uma pessoa infiel é uma pessoa que não dá importância ao que é sagrado, que relativiza. Se der eu faço, quando eu sentir no coração, e essas coisas mais. Mas quando você expressa como sinal de gratidão, você está dizendo que tudo o que você tem, tudo o que lhe chega é do Senhor, e a tua vida não vai ser vivida de qualquer jeito. Ninguém dá fé da vida de quem vive de qualquer jeito, mas de quem vive de uma forma diferente
as pessoas observam, chama atenção. Em algum momento alguém vai chegar para você e pode até dizer assim, ó: por que vocês são tão diferentes? É possível que alguém chegue para você e diga assim: mas como é que você pode fazer isso? E outra pessoa, quem sabe, diga assim: mas você é muito besta por fazer isso. Sabe por quê? Porque quando não se tem o conceito de que Deus é dono de tudo, da sua vida, de tudo que você tem, difícil ser e viver de forma diferente. Eu quero te convidar a refletir num ponto muito importante, referente à fidelidade. Abra por favor em Malaquias. Malaquias. Versículo 11 do capítulo 3. Malaquias 11, ou melhor, capítulo 3, versículo 11. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Encontrou aí? Olha o que é que a Bíblia diz: por causa de vocês, para aquele que decide reconhecer a fidelidade de Deus, o Senhor como dono de tudo, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Essa é a promessa do Senhor, é a garantia de Deus, é a certeza que o Senhor dá para aquele que decide ser fiel. Sua vida será uma vida abençoada. Não é uma troca com Deus, não é uma barganha com Deus, mas será nítido, porque quando eu aprendo a ser fiel ao Senhor, através do dízimo e da oferta, eu observo tudo o que me tem, e eu sou responsável com os meus credores, e devolvo tudo aquilo que é do outro. A gente aprende organização financeira com Deus, sendo fiel ao Senhor. E é isso que Deus quer nos ensinar, nos mostrar. Em Marcos 8, versículo 36, o texto bíblico diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Você alcança tudo, você conquista tudo, seus filhos olham e dizem assim: meu pai é um homem rico, minha mãe é uma mulher rica, minha família é uma família rica, próspera, mas é uma família que não tem Deus, é uma família que não coloca diante do altar, que não manifesta a sua fidelidade e gratidão. Isso não é prosperidade, não é prosperidade. Há alguns anos atrás você deve ter conhecido a história de Ike Batista. A gente conheceu a história a mais conhecida dele é da riqueza ao fracasso. Da riqueza ao fracasso. Ele foi considerado, há alguns anos atrás, o homem mais rico do Brasil. Chegou inclusive a ocupar a 7ª posição
entre os mais ricos do mundo. A fortuna dele ultrapassava os 30 bilhões de dólares, ali por volta de 2012. O estilo de vida de Ike Batista era ostentar com carros de luxo, iates, mansões. Ele se declarava o homem mais rico, inclusive do mundo. A vida dele era marcada de exibição, de arrogância, de várias declarações públicas de eu sou o cara. Assim aconteceu. Mas em poucos anos, as empresas que ele tinha simplesmente ruíram. Uma má gestão, promessas não cumpridas, escândalos de corrupção. E em 2017, Ike Batista foi preso por corrupção, numa operação da Lava Jato. A fortuna dele evaporou, ele perdeu as mansões que tinha, passou a viver numa realidade muito modesta. Sabe o que a gente aprende com isso? Esse tipo de riqueza construída é apenas autoexaltação. Enquanto você está lutando por isso, pela casa mais linda, enquanto você está lutando pelo emprego e pela autonomia e pelos bens, você está perdendo dentro de casa. A gente aprende que viver para si pode até parecer uma coisa poderosa, mas não dura, lhe deixa sozinho. Viver para si lhe deixa sozinho. A gente aprende que dinheiro pode até comprar coisas, mas não vai comprar paz, perdão, salvação. A gente aprende que a eternidade é aquilo que a gente pode investir e deve investir. Isso nunca vai se perder. Investir nas coisas eternas nunca vai perder o investimento. Você sempre vai ganhar, sempre vai ter um resultado extraordinário, porque você decidiu investir naquilo que era bom. Eu queria tirar algumas lições aqui disso. Primeira coisa, muito importante, para você que está começando e para você que já tem uma vida já há algum tempo: organização. Sem organização nada prospera. E aí eu quero de uma forma muito especial dizer, ver o que Deus tem feito nesse colégio durante esses anos tem nos dado muita alegria, porque esse colégio tem sido marcado de organização. Deus tem abençoado os administradores desse colégio para serem instrumentos de Deus e fazerem uma administração que louva o nome do Senhor. É por isso que tem prosperado. É por isso que a gente está com capacidade máxima. É porque tudo que é organizado cresce. Segunda coisa muito importante: prioridade. E por mais que exista na língua portuguesa o plural dessa palavra, mas não faz sentido prioridades, porque prioridade é uma coisa que está em cima, que é primária, que é mais importante. E se você quer honrar ao Senhor, você precisa priorizar. E priorizar quer dizer que você vai ter um critério sobre tudo aquilo que você entende que é um investimento eterno. Esse namoro é uma prioridade para você agora? O faça. Não é uma prioridade? Não faça, mantenha a amizade. Seu trabalho, investimento nesse trabalho, na dinâmica que você está,
trabalhando essas horas que você está, é prioridade. O que é que você quer com isso? Então invista, não saia, porque você vai adoecer. Que você está devolvendo ao Senhor tem sido apenas aquilo que sobra depois de pagar as contas? Dê a prioridade a Deus. Deus não aceita esmolas. Deus não aceita esmolas. Devolva ao Senhor aquilo que dele é. Priorize o Senhor. Por isso que a gente aprende na administração do céu a devolver aquilo que é de Deus primeiro. E a terceira e última coisa: seja generoso. Seja generoso. Pode parecer estranho isso, né? Mas é a melhor forma de a gente tirar de nós esse desejo por ter. É a melhor forma de a gente dizer para o coração: coração, ei, tu não se manda. As pessoas generosas são pessoas que não apenas devolvem, elas são pessoas também felizes em fazê-lo. Eu nunca vi ninguém generoso chateado porque é generoso. Quando você é uma pessoa generosa, você é feliz por demonstrar generosidade. E não é feliz porque depois volta a generosidade. Tem gente que diz assim: faz bem, faça bem que um dia volta. É verdade que tem muita coisa na nossa vida que volta, é verdade. Mas a gente não pode fazer apenas pela lei do retorno. O que é que eu vou ganhar com isso? E agora, que retorno vai ter? Eu vou ajudar assim, porque um dia eu posso. Não é, esse não é o ponto. É a própria alegria de fazê-lo, porque a gente precisa ser alguém assim. Não sei se você sabe, mas os materiais para a construção da arca que Noé e sua família entraram, foi tudo o que Noé tinha transformado naqueles materiais e colocado ali. Noé investiu tudo o que ele tinha ali. Por quê? Porque ele entendeu que era um investimento eterno. Porque os valores do reino para ele são os valores que compensam. E a gente dá essa prioridade, reconhece que isso é de Deus. Então vou te passar algumas dicas muito importantes. Primeira coisa, quando você quer materializar e você já entendeu o que é dízimo, você já entendeu a fidelidade, 10ª parte. Agora você quer transformar isso em uma expressão de gratidão, sendo uma pessoa organizada, que prioriza e uma pessoa generosa. Vou te dar a dica, como é que você deve fazer? Olha só. A gente vai ler já esse texto, mas eu quero que você fique ligado nessa primeira dica. A palavra de Deus diz assim, e eu quero lhe convidar a abrir em Êxodo 36. Êxodo, ou melhor, verso 35, verso 5, Êxodo 35, verso 5. Pode colocar o texto bíblico, se quiser colocar na tela, tá bom? 35, verso 5. Ele diz assim: tomem entre vocês uma oferta ao Senhor. E isso deve ser de todo o coração de vocês. Tragam isso como uma oferta ao Senhor, seja ouro, prata, bronze
E aí ele vai descrevendo várias coisas de valor. Qual o tipo de demonstração de generosidade, de prioridade, e aquilo que a gente diz assim: Senhor, eu quero ser organizado, como eu posso demonstrar isso através daquilo que eu sou, dos recursos que o Senhor me deu? Eu devo ser uma pessoa que dou de forma voluntária, que devolva ao Senhor de forma voluntária, que devolva ao Senhor de forma organizada, que ofereça ao Senhor de forma proporcional. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler agora o verso 30, ou melhor, o capítulo 36, verso 3. A orientação do Senhor foi essa. E sabe o que aconteceu? Olha só, que coisa linda aconteceu. Versos depois descreve-se assim, no verso 3: E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel trouxeram para a obra do serviço para fazer o santuário, e eles continuaram trazendo de livre e espontânea vontade ofertas ao Senhor a cada manhã. E o verso 4 descreve que agora já era suficiente, e termina com o verso 5 dizendo: fale para as pessoas que já é suficiente para o serviço da obra, porque é uma expressão de quê? De gratidão. Eu priorizo, eu me organizo e eu estou sendo generoso, devolvendo ao Senhor essa expressão de gratidão. E você materializa isso demonstrando através da sua oferta que você devolve. Segunda dica muito importante: deve ser proporcional. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 17, diz que a gente deve devolver de forma proporcional aquilo que a gente receber, segundo as bênçãos, não aquilo que eu vou receber ou quero receber, mas eu devo devolver de forma proporcional às bênçãos. Está aí o texto. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Terceiro ponto muito importante, eu gostaria de destacar para você, e aí eu quero lhe convidar a abrir, por favor, 2 Coríntios 9, versículo 7 até o versículo 9. Pode colocar, por favor. 2 Coríntios 9, versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Interessante isso, né? O Senhor nos ensinando que nós devemos planejar. Eu gostaria de desafiar esta igreja, porque nós entendemos que deve ser proporcional, que deve ser planejada, e nós entendemos que além de proporcional e de planejada, isso também deve ser de forma voluntária, uma experiência pessoal. Esses dias nós recebemos uma mensagem diretamente do México. Uma professora do Ministério da Criança, viu, Nelise? Ministério da Criança, para as suas crianças, desejava passar um vídeo mostrando um pouquinho do IAPE. E aí, a quem eu quero agradecer, a Ian,
por ter preparado o vídeo. Esse vídeo foi preparado pelo nosso aluno chamado Guilherme. Guilherme fez o vídeo falando em espanhol. Lindo demais. E falando com os meninos lá do México, dizendo para eles: olha, aqui é a igreja do IAPE. E aí mostrando as imagens. E nós gostaríamos de convidar vocês para vir estudar aqui também, vir conhecer o IAPE e estudar conosco. Coisa linda o vídeo. Depois eu vou postar no grupo da igreja. Coisa linda. E esse foi um momento muito especial, porque a gente viu lá uma professora, lá no México, desenvolvendo com os seus garotos ali a voluntariedade de forma planejada, proporcional e voluntária, aquilo que poderiam oferecer ao Senhor para abençoar a construção da igreja do IAPE. Eu não ouço um amém, rapaz? Vocês têm noção disso, né? Que nossa igreja será abençoada agora no fim desse trimestre. Você sabe disso. Você está se preparando também para isso? Eu quero lhe desafiar, meu irmão, minha irmã, a de forma voluntária, não porque o pastor está falando, de forma proporcional. Cada um tem uma realidade. E de forma aqui planejada, ou seja, sentar em família, verificar as finanças e preparar para que nesse mês de dezembro a gente oferte ao Senhor o melhor. Isso demonstra para a gente, para o nosso ego, que a gente não se manda, que na verdade a gente é dominado pelo Senhor, que o Senhor é o dono da nossa vida e que a gente expressa isso onde você estiver. Se você estiver viajando em férias, você pode fazê-lo através do Serve-me. Se você estiver aqui com a gente adorando, você vai poder trazer a sua oferta e devolver ao Senhor. Mas separe essa oferta e nós vamos levar ao Senhor essa oferta. Eu vou me preparar com a minha família, e eu quero convidar você, meu jovem, minha jovem, você, meu irmão, minha irmã, para se preparar também, onde você estiver, se aqui no IAPE, ou estiver na sua casa, ou na campanha de comportagem, onde você estiver, se prepare para isso, porque vai ser a nossa demonstração de alegria, de regozijo, por aquilo que Deus está fazendo conosco. Pela graça de Deus, no ano que vem nós estaremos inaugurando essa igreja. Eu vou falar mais uma vez, porque eu acredito que o amém geralmente tem a ver com aquilo que a gente sente no coração. Estaremos inaugurando essa igreja no ano que vem, no início do ano. Diga amém. 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 Vamos transformar esse amém em planejamento, em voluntariedade e em proporcionalidade, expressando isso através da oferta que você vai devolver ao Senhor. Eu poderia contar a história de várias pessoas, mas eu acredito que não precisa mais, porque já a história de Israel já nos ajuda a poder entender que quando a gente é voluntário, Deus o surpreende, não diminui aquilo que o Senhor nos confiou e chega o suficiente para aquilo que se precisa. Deus nos abençoa de uma forma tão especial que quase que todo o valor já temos, mas não todo.
Ainda temos muito a alcançar ainda. Mas quando a gente se une em gratidão, de forma planejada e voluntária, o Senhor honra. Então eu quero lhe desafiar a isso. Quem gostaria de se planejar, de se preparar e devolver ao Senhor esta oferta como expressão de gratidão nesse próximo mês? Se planeje com a sua família, o faça com a sua família, expressando ao Senhor. Eu quero terminar esse culto orando por você, pela sua família, pela sua casa, por você, meu jovem, que vai voltar. Você pode fazer isso também, colocando no coração de outras pessoas da sua família também, para fazer isso, para materializar essa gratidão. Você pode fazer isso lá, onde você está, no idioma que você estiver falando, viu? Não importa se são daqui do Brasil, de fora do Brasil, você pode materializar a sua gratidão e a sua expressão de reconhecimento pela grandeza de Deus. Agora faça isso de forma planejada. Esse vai ser um momento muito especial e vamos fazer no mês que vem. E eu quero que você já se prepare, porque a gente vai fazer isso no dia 14. Dia 14? Dia 13, perdão. Dia 13. A gente vai fazer isso no dia 13. Vamos trazer ao Senhor essas ofertas. E vai ser esse primeiro momento muito especial, onde você pode materializar o Senhor. No segundo sábado do mês de dezembro, você vai poder trazer. Se você estiver longe, viajando em qualquer outro lugar, você faz através do 7Me. Se tiver dúvida, procure o nosso tesoureiro. Se tiver dúvida ainda, procure os anciãos e o pastor. Mas o faça. Se prepare para isso, junto com sua família. Vamos honrar o Senhor. Nossos irmãos lá do México, de outras partes do mundo, estão se preparando para isso. E vai ser um momento muito especial. Vemos o milagre de Deus e as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ore comigo nesse momento. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado pela manifestação da tua misericórdia, teu amor, tua providência. Porque os recursos que o Senhor nos dá oportunizam, facilitam e direcionam que a missão seja cumprida aonde quer que esses recursos possam ir. Ainda que a gente não vá, os recursos irão. E a igreja do IAPE, o templo do IAPE, será um templo para a preparação, o envio e o suporte de missionários para o mundo. Missionários já estão sendo enviados e continuarão sendo mais outros enviados. Para a tua glória, outros mais serão enviados para te servir onde quer que necessite. Por isso nós colocamos em tuas mãos, Senhor, ajuda-nos a planejar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer de forma proporcional. E ajuda-nos, Senhor, a ser algo voluntário. Que a gente devolva de forma realmente de coração, propondo no coração. Em tuas mãos nos colocamos e nos rendemos ao encerrar este culto. Agradecidos estamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.